14 horas e 33 minutos desta sexta-feira, dia 17 de janeiro de 2020. Feliz ano novo para você, para todos. É o primeiro Salutes ao vivo de 2020, começando agora, né? Originalmente, o Salutes foi criado em 2009 pela AltV para ser um resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura e a medicina tradicional chinesa, que são as minhas especialidades, mas também a medicina ayurvédica, a medicina tibetana, tem alguns programas sobre medicina indígena, como fizemos na segunda-feira passada. Falamos de como é que os índios, ou com a medicina indígena, trata o Alzheimer. Muito interessante, com o Aapó Kleber. Você está disponível nos canais do YouTube. Falamos ao vivo agora pela TV Guarulhos, pelo canal 3 da NET, pelo canal 508 da Vivo, em HD, e também pelo site www.tvguarulhos3.com.br. Também pela minha página do Facebook. Se o Lucas conseguiu, né, o Luquinha aqui conseguiu compartilhar, eu acho que ele compartilha. Eu que preciso fazer um curso aqui de como é que eu mexo com isso aqui. Mas, de fato, as pessoas às vezes falam assim, ele fica olhando no celular. Fico sim olhando no celular porque eu vejo os teleinternautas que querem conversar comigo e com os nossos entrevistados. Por isso que a transmissão também é pelo Facebook. Teremos 1 hora de programação aqui na TV Guarulhos, sendo que a primeira meia hora também será apresentada pela TV aberta, em São Paulo, pelo canal 9 da NET, canal 186 da Vivo Analógico e canal 8 da Vivo Fibra. Geralmente às quartas-feiras às 11 da manhã, mas a TV aberta nos faz também, nos compromete, nos contempla, na verdade, com algumas outras retransmissões. O Salutes também é apresentado às segundas-feiras às 12h30, ao 12h30, ao vivo também pela AltV, a primeira TV da internet, onde nós começamos ali. Para quem não me conhece, eu sou João Carlos Boldan, sou formado em acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura, a ABA, onde eu fui professor do curso regular de formação em acupuntura e também diretor da entidade. Tenho pós-graduação com título de especialista em psicopatologia pelo Instituto de Psiquiatria, o IPQ, da Universidade de São Paulo, a USP, portanto, do Hospital das Clínicas. Também fiz pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas, pelo IBRAU e pela Faculdade Dr. Leão Sampaio. Tenho participado de cursos de florais quânticos, florais energéticos, né, de biorressonância. Fiz pós-graduação em física quântica e biorressonância aplicada à saúde e também o curso de extensão universitária em física quântica e medicina energética, promovido pelo Instituto BEM e pela Nova Ciência, que são os patrocinadores do nosso programa aqui na TV Guarulhos. Geralmente já assistimos várias campanhas sobre a importância do leite materno, da amamentação. A gente sempre vê campanhas nesse sentido. Mas, infelizmente, parece que não surtiram bons resultados essas campanhas, porque os nossos índices são muito baixos. Nós estamos recebendo, hoje temos o prazer de receber uma das especialistas nesse assunto, que é a doutora Sandra Gianello, formada em medicina pela Unifesp, que é a melhor universidade de medicina do Brasil, né? Seguida pela USP. Por que você fala isso? Porque o Arthur estuda lá, meu filho, e basta. É o suficiente para ser a melhor escola de medicina de São Paulo, do Brasil e da América Latina. Ela fez residência médica em pediatria e neonatologia também pela Unifesp. Tem o título de consultor internacional em lactação, foi chefe da clínica médica e responsável pela unidade neonatal e pelo banco de leite humano do Hospital Estadual Mário Covas de Santo André. É responsável médica pelos cursos e treinamentos para obtenção do título de Hospital Amigo da Criança, lá do Hospital Mário Covas. Fez pós-graduação em prática ortomolecular e nutrigenômica na FAPES, 2015 e 2016, e também é uma das professoras do curso
do Dr. Laí Ribeiro. Muito boa tarde, seja muito bem-vinda, doutora, é um prazer recebê-la. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade. É um prazer imenso estar aqui e falando do assunto que eu mais gosto. E é um assunto absolutamente importante e que chega a níveis absurdos de problemas na área da saúde neonatal. A doutora estava comentando comigo coisas absurdas. Antes de tudo, vamos falar um pouco da importância da amamentação. A amamentação é a forma natural, fisiológica, né? A forma esperada de alimentar um bebezinho, né? Nós nascemos com todo o trato gastrointestinal preparado para receber o leite materno. É o que é espécie específico. Tem a quantidade ideal de água, vitaminas, minerais, imunoglobulinas que nenhuma outra fonte consegue dar para o nosso nenê. E é perfeito para o nosso recém-nascido. É o que salva vidas, é o que protege o nosso nenê e é o que garante a integridade física e emocional dos bebezinhos. Então, é a vida, é a fonte de vida dos bebês. É a continuação do cordão umbilical, é o que sai pelo leite materno. Muito bem, e o que acontece com muita frequência no nosso consultório, outro dia eu trabalho num prédio clássico aqui no centro da cidade que tem um elevador, inclusive de manual, com porta pantográfica, e o ascensorista tem 40 anos do prédio. É. E aí estava falando de leite e tal, eu falei, não, leite, eu proíbo o leite com todos os meus pacientes. Mas faz mal? Eu falei, sim, faz mal. Por quê? Eu falei, olha, você pesa 300 quilos, come grama, é vegetariano, come grama e pesa 300 quilos? Não. Então por que você toma leite? Não foi feito para a gente, né? Não tem como. Não é nem a lactose, é a caseína, principalmente, todo o resto, fora todo o resto. Tudo, né? E aí o ser humano que tem que amamentar o leite, as pessoas acabam não cultuando essa prática. Agora, por quê? Até a história do seio cai, por que tem essa dificuldade, doutora? É muito triste, né? Eu acho que muito desse problema todo que a gente vive ainda hoje com a amamentação, eu acho que vem da década de 50, 60, sabe? Logo depois da Revolução Industrial, a chegada das fórmulas infantis no Brasil, era lindo você poder comprar aquelas fórmulas infantis e oferecer para os bebês, né? Saiu nas revistas o bebezinho sentado com uma pirâmide de latas atrás, mostrando que ele tomava aquele leite. Né? E o neném ficava mais gordinho e a gente vê as consequências hoje, tem bastante gordinho, né? Então valorizou-se muito, era chique, era bonito tomar o leite artificial. E a gente sabe que a amamentação demanda, principalmente nas primeiras semanas, uma dedicação, uma disponibilidade muito grande da mãe com o nenê, né? Então, a gente sabe que os nossos antepassados, a mãe tinha o bebê e passava ali 40 dias num quarto, sendo cuidada, e ela ali só se adaptando ao bebê. E as mulheres hoje em dia, parece que, né, tem muita coisa para fazer e tal, e fica ali sentada. Imagina, cuidar de bebê para quê, né? Eu acho que é uma bênção amamentar. Você senta ali, é um momento que você está com o bebezinho, liberando endorfina, né? Ocitocina é uma endorfina. É um momento de prazer, mas é um momento que você tem que dar uma pausa. E hoje em dia é tudo muito agitado, a gente tem muita coisa para fazer, é rede social, e é telefone, é internet, é informação. Eu acho que as pessoas não têm mais essa disponibilidade. E nós somos filhos da época de maior desmame no mundo todo. Na década de 70 e 80, foram os menores índices de aleitamento materno no mundo. Agora, tem várias coisas que são importantes que você está colocando aqui, né, doutora? Principalmente, dois assuntos me chamam a atenção em relação a isso. Primeiro, a parada da mãe em relação a curtir a maternidade. Ela tem que parar a atividade profissional que seja, existencial, rede social e etc., para curtir esse momento da amamentação. E não deixa de ser um momento de introspecção dela com ela mesma e de um liame muito mais biológico entre mãe e filho, né? Acontece tudo isso. E, ao mesmo tempo, essa dificuldade com a maternidade. Parece que as pessoas engravidam, colocam aquele pacotinho na vida e falam assim, tipo, agora se vira que eu tenho mais coisa para fazer. É a impressão minha ou está realmente assim? Não é unânime, né? Mas tem bastante caso assim. Eu tenho uma impressão que eu noto assim no consultório, que algumas mulheres esperam muito para ter a maternidade, dá a impressão que passou aquela hora... Não, eles falam, não, sabe? Passou o time. Então, eu vejo algumas mulheres, não são todas, mas algumas mulheres, parece que o sonho de consumo era uma gravidez linda, aquelas fotos, books e fotos e comemoração e chá de bebê maravilhoso, mas a hora que nasce o bebezinho,
eu não vejo muita disponibilidade em se doar. E o bebê precisa de uma mãe que se doe, sabe? Que se dedique, que esteja lá. Que... A maternagem parece que está fora de moda, Está fora não é de isso? moda, está fora de moda. É interessante essa questão, é interessante e preocupante, né? Eu vejo algumas mães de 20, 22, 24 anos, parece que a vida ainda está meio se adaptando, está em fase ainda de organização, então o bebê entra na vida delas e vai dando tudo certo. E algumas mulheres que vão ter o primeiro filho com 40, 42 anos, e aí são aquelas assim, sabe? Mas ele chora, ele vomita, ele não sei o quê, mas aí ele bagunça a minha casa está de ponta cabeça, parece que o nenê chegou e bagunçou muito a vida dela, que já estava uma vida organizada, sabe? Então é interessante isso. Parece que as pessoas não se preparam mais, na verdade, para se ter filhos, né? Eu já tive a situação de algumas mães dizerem para mim, com bebês, crianças de 4, 5 anos, falando assim, tô começando a gostar de ser mãe, porque aquele negócio de bebezinho, ele chorando pendurado em mim, não gostei. Então, quando a criança começa a conversar ali com 4, 5 anos, negociar e tal, tem algumas mulheres que aí se sentem realizadas na maternidade. Não sei, eu acho que a gente perdeu um pouco essa cultura, essa disponibilidade mesmo, porque é um momento que a gente precisa dar uma pausa na vida, né? É um momento que você vai ter que viajar menos, talvez trabalhar menos, dedicar ali para o nenezinho, ele precisa muito disso nessa fase, não tem substituto para a mãe. Não adianta, claro não que adianta, é a babá, a vizinha, a empregada, e algumas mulheres... Não é uma minoria, mas algumas mulheres querem logo dar mamadeira para que alguém possa cuidar do bebê e ela voltar à vida dela, sabe? Está me fazendo me lembrar, inclusive, da responsabilidade da educação, né? A educação se dá em casa, a escola é responsável pela instrução, pelo ensino. Né? Quer dizer, o pessoal hoje joga a criança na escola e, tipo assim, tem um bando de deseducados no mundo, aí tem uma educação cada vez pior, né, de um mau nível péssimo, e achando que a escola que é culpada. Obviamente que a escola não é culpada, a escola não tem que educar. Né? Outro dia eu postei no Facebook, uma nação em que desvaloriza os professores está próximo à ruína. Né? Doutor José Lopes Fernandes Neto, doutora Sandra conhece muito, estudiosa e com prática, está batendo palmas aqui. Que bom. Patrícia Lima Ked, amamentar é dolorido no início, é verdade? Infelizmente, na grande maioria das vezes é. Se nós fôssemos como índias, né, se a gente ficasse com a mama exposta, pegando o sol, raspando nas plantas, tal, a gente teria uma pele bem mais menos sensível, né? Então a gente guarda as mamas embaixo de sutiãs com tecidos bem fininhos, a gente preserva muito. E no começo não é muito fácil não, a gente precisa realmente de apoio, de ajuda, alguém acertar a posição do bebê, a pega correta do bebê é uma boa parte do sucesso da amamentação, é essa pega nos primeiros dias. Mas é ardidinho sim, não é qualquer uma que encara na primeira semana e falar tá tudo ótimo. A gente tem que ajudar bastante a mãe, porque no começo não é muito fácil não. Quantos filhos você tem? Eu tenho um casal. Um casal? Um casal. Amamentou os dois? Amamentei os dois. Bastante. Qual a sensação? Me conte a primeira sensação. Você já era médica, pediatra nessa época, já tinha toda essa informação. Mas enquanto mãe, enquanto pessoa, enquanto ser humano, qual que é Sabe, Valdan, eu venho de uma família que sempre gostou muito de criança, então eu esperava muito. Eu falo que eu queria ser pediatra desde os 13 anos. Eu fui fazer medicina porque eu precisava da medicina para chegar na pediatria. Não, e olha, vou te falar uma coisa, então, ser pediatra no Brasil é quase herói. Não, eu adoro. É quase e se eu fosse fazer né? de novo, eu faria de novo pediatria. Eu adoro minhas crianças. Não, para crianças tudo bem, o problema é aguentar os pais, né? Não, isso é outro capítulo. Sabe o que acontece? É outro capítulo, mas eu parto do princípio que todo pai e toda mãe quer o melhor para o seu filho. Se ele está errando, é falta de orientação. E o que acontece muito. Então, eu me dedico muito nas consultas a conversar muito. Até recentemente teve uma situação peculiar que uma mãe queria passar em consulta comigo, uma criança com um problema sério de saúde, e pediu desconto. Eu falei, eu dou desconto se o pai vier junto. Se vier sua mãe, não tem desconto. Porque eu quero os dois, eu quero conversar, eu quero explicar, eu quero dizer por que eu estou orientando essas mudanças todas, né? Eu acho que eu trago os pais para perto, eles são muito parceiros. Eu gosto muito dos pais do consultório. Tudo tem exceção. Parabéns. Mas a maior parte viram grandes parceiros. A gente tem um bem comum. A gente tem um objetivo comum. Eu quero o bem da criança, eles também. Então, vamos tentar se unir. Uma das discussões filosóficas com um grande amigo meu, parente, e é médico do trabalho, o Dr. Mário Bonciani, inclusive foi ligado aí ao Ministério do Trabalho, etc. E a gente, isso há 20 anos atrás,
A gente discutia e falava assim, pô, a diferença do homem e da mulher, né? Porque teve a consciência da mulher, a mulher é a consciência feminina e não sei o que. Eu falei, a consciência masculina, né? A identidade masculina, o crepúsculo do homem, cadê isso? A gente discutia essa coisa. E ele falava isso. Ele falava, o homem não tem a capacidade da mulher porque ela se divide no parto. Como se divide? Ela se divide, uma parte dela, ela gera uma vida própria, que é parte dela e de repente já toma uma autonomia. E uma das consequências disso era que quando eu tive o filho, né, o Arthur, eu fazia questão de ir no pediatra. Porque é óbvio que o pai tem que estar junto. Tem que estar junto. Tem que saber como alimentar, que tipo de medicação, vai ter medicação. É um sofrimento grande para algumas mães. Elas falam, doutor, eu juro que eu tento, mas meu marido me boicota dentro de casa. Como é que pode né? isso? E a questão de alimentação é uma das mais importantes. Como é que é o pode? combustível daquela criança. A gente pode estar escolhendo, no que você põe na mesa, você pode escolhendo ter um filho saudável ou não. É uma escolha nossa. Você falou da globulina, né? Isso. Quer dizer, é um sistema imunológico estimulado pelo leite materno. Isso. A falta do leite materno, posso deduzir, óbvio, eu vi sua aula maravilhosa que você dá no curso do Dr. Laí Ribeiro, falando inclusive de alergias principalmente e problemas imunes, né? Sim. Conta um pouco dessa história, doutor. Quanto mais a medicina avança, né, e a gente fala que a medicina dobra o conhecimento a cada 2 anos, então a gente tem que estudar muito, tem que ir atrás de informação o tempo todo, né? Quanto mais avança, mais a gente tem o foco no intestino. Então, a forma de parto, se é parto normal ou cesárea, o aleitamento na primeira hora de vida, o contato pele a pele com a mãe e o leite materno são uma forma muito importante de proteção de todo o trato gastrointestinal e daí vem 70% a 80% da nossa resposta imunológica. E isso cria um microbioma que a gente vai levar para o resto da vida. O resto da vida. Então, às vezes, dessas primeiras semanas aí, final de gravidez, parto e nas primeiras semanas de vida, nós podemos estar escolhendo a saúde do nosso filho. Doutora, eu ouvi recentemente, foi aqui, eu acho que a sua informação é muito importante, sobre parto cesáreo. Sim. Né? Que o parto cesáreo, quando a criança não sai pela vagina, não entra em contato com os líquidos vaginais, vai criar problemas para o microbioma da criança. Vai. Que até hoje está se fazendo algumas experiências de passar uma gaze na vagina e pôr na boca na boquinha do neném. Isso é uma prática? Isso é uma prática. No Brasil ainda vejo muito pouco, eu vi uma vez só fazerem isso. Mas é extremamente bem indicado, porque o nenê foi feito para passar pelo canal de parto. A vagina tem uma flora extremamente boa para o nenê, protetiva, né? E aí o nenê nasce por cesárea, tudo com antisepsia, né? Aquele cuidado todo. Algumas vezes a mãe nem tem contato com o bebê, ele é enrolado num pano e levado para uma UTI ou para o berçário, onde ele vai se colonizar com as bactérias do hospital. Que lindo, do né? hospital. Olha que perigo. Que as bactérias que são criadas, elas têm até RG, né? Tem cartão de ponto no hospital, né? Tem cadastro, né? Tudo certinho, né? Pessoal, e o nenê precisaria realmente ficar ali com a mãe, né? Esse contato com a mãe é muito importante. Quer dizer, duas grandes tragédias para a evolução do ser humano como um todo, né? Porque a gente, com o resgate das medicinas ancestrais, que é a proposta do nosso programa, é exatamente, na saúde, a gente fala isso no nosso consultório. O que é a saúde? É você ser o que você realmente nasceu para ser, com as suas coisas, com as suas tendências positivas, negativas e etc. E ser você mesmo. Quando você se afasta de você, você começa a ficar doente. E olha só, cesárea, absolutamente artificial, e falta de amamentação. Nós vamos criar o quê? Pois é. São várias questões, né? Você falou, você se afasta de você, né? Uma questão muito interessante que eu noto no consultório, às vezes eu brinco com as mães, né? Tem mãe que fala assim, doutora, mas ele é muito grudado comigo. Aí eu falo, mas era para ser grudado com quem? Com quem? Com o cachorro ou com a vizinha, com a babá, né? Com a vizinha. As crianças, a referência deles é o pai e a mãe, e é mais a mãe, por uma questão de cheiro, de contato, de voz, né? A referência do nenê é a mãe. E eu acho interessante, nós chegamos a um ponto que a mãe estranha da criança ser muito grudada com ela. É a referência dela, é o centro do universo para o nenê, o começo é a mãe. Né? Então, é muito complicado. E, infelizmente, essa questão do mercado de trabalho, da mulher ter que voltar a trabalhar com um bebezinho de 4, 5 meses,
é uma realidade que a gente vai tentando lidar com ela, mas emocionalmente, imunologicamente, psicologicamente falando, é uma catástrofe para o filhote, né? O Cacurci Wolf fez uma pergunta aqui que eu julgo polêmica, não acho polêmica, na verdade é uma observação, não é pergunta, em que eu acho bastante interessante, que até falamos no programa de segunda-feira sobre o Alzheimer, né? E sobre Parkinson, né? Com o índio. Que os animais não têm Parkinson, Sim. nem Alzheimer. Eu assisti a entrevista. Você assistiu? Assisti. E o Cacur pergunta, por que não olhamos para os animais se eles fazem tudo certinho? Boa pergunta. Deveríamos fazer igual, né? A gente está perdendo, nós somos animais, a gente está perdendo isso. Né? A gente se afasta da natureza. Se afasta. Né? É uma coisa simples, é o que você estava falando. Você acha normal na natureza você vê lá um cachorrinho mamando na teta da vaca? Né? Você vê um cavalinho mamando na vaca, o bezerrinho mamando no elefante? E a gente vai tomar leite de vaca? Que é um absurdo. Realmente né? é um absurdo, né? É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. É um disparate. Não, e o que eu acho mais engraçado, doutora, não sei se você passa por essa mesma observação dos pacientes, você fala assim, mas eu não fico sem o leitinho. Você fala, como assim? O glúten, precisa tirar o glúten porque é inflamatório. Sim. Não, mas como assim? Eu não. Eu vou comer o quê? Eu escuto muito isso. Eu falo assim, olha, faz isso, faz aquilo, mas não sobrou nada para eu comer. Aí eu brinco assim, eu tenho cara de quem passa fome. Eu não como nada com glúten, nada com derivados lácteos. Eu não como corante, né? Uma série de coisas e a pessoa fala, não sobrou nada para comer? Sobrou sim, eu como muito bem. Não, exatamente. Como muito bem, estou muito bem nutrida. E você sabe, né? Não falta nada, não fico doente. O que eu tenho notado, inclusive, a experiência até do próprio Arthur, que é meu filho, ele está desenvolvendo uma intolerância a glúten agora aos 30 anos, que não tinha. E eu, por esses cursos que eu tenho feito, eu comecei a atender alguns adultos no consultório, comecei a atender nos pais das crianças do consultório, e eu já estou com 3 casos de mães desenvolvendo doença celíaca agora com 40 anos. Com 40 anos. É isso aí. Porque a intolerância, o processo inflamatório, ele vai se agravando, né? Porque ele é uma constante. Eu acho que assim, o corpo vai dando sinais, falando assim, vou fazer arte. Vamos mudar a alimentação e a pessoa não percebe. E, infelizmente, a nossa medicina não leva a pessoa a prestar atenção na causa do problema. É remédio, 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 né? Então, essas pessoas que eu estou vendo agora desenvolvendo lúpus, doenças autoimunes outras, né? São mais 150. Artrite, artrose. Artrite, tudo isso. Se você for pegar o histórico dessa pessoa, faz tempo que o corpo está reclamando. Está evacuando 2 vezes por semana, só com remédio, é dermatite, é queda de cabelo, não consegue dormir, é problema gastrointestinal e a pessoa não se ligou que tinha que mudar a alimentação. Então, depois que dá problema, e as pessoas perguntam para mim, por que você mudou sua alimentação? Você tem algum problema de saúde? E fala, não, eu não quero ter. Eu estou me antecipando ao problema. Exatamente. E é o que eu falo para os pais no consultório. Eu não estou falando para você não dar essas coisas para o seu filho comer porque ele tem um problema, é para que ele não venha a ter problemas. Né? Então, é um investimento grande no pequenininho para evitar lá na frente o problema. Está faltando 3 minutos para a primeira meia hora, que a gente está encerrando aqui a transmissão dessa primeira meia hora, que será transmitida também pela TV aberta. Eu convido você, telespectador da TV aberta, do canal 9 da NET, 186 da Vivo Analógico e canal 8 da Vivo Fibra, a vir assistir com a gente aqui na TV Guarulhos todas as sextas-feiras às 14h30 ao vivo. Porque grande parte ainda do assunto sobre leite, amamentação, leite materno, etc., vai ser ainda desenvolvido no programa de hoje. E o pessoal da TV aberta vai ficar com a meia hora primeira. E eu convido vocês para virem assistir aqui na TV Guarulhos. Enquanto isso, eu vou dar os GCs das mídias sociais. O Instagram, @jcbaldan.acupuntura. Este Salutes e todos os 10 anos de AltV, quase 11, agora em junho vai fazer 11 anos na AltV e mais de um ano aqui na TV Guarulhos, podem ser encontrados nos 2 canais do YouTube, que tem meu nome, João Carlos Baldan, e no canal Além de Agulhas. Você pode fazer uma pesquisa e vários assuntos, tem 10 anos de programa. Eu costumo brincar, falando sério, que quem assiste tudo ia ganhar um diploma de pós-graduação. Agora é mestrado. Agora é mestrado. Quem assistir tudo. E, obviamente, depois tem um questionário de 800 questões, né, para responder, para ver se recebe o diploma. Loja virtual, loja.jcbaldan.com.br, onde tem todos os equipamentos da Nova Ciência, que são os equipamentos que nós trabalhamos na prática clínica.
Tem o Potentizer, tem o Aquavit, tem o PC Zapper da Clark, tem um monte de equipamentos interessantes, com um descritivo meio curto, mas bastante informação importante. O site é www.jcbaldan.com.br. Qual outro? Para marcar consulta e dúvidas, o Zap, mande Zap, por favor, para 97719-2266 comigo, tá? Para falar comigo, 97719-2266. E tem os telefones da Nova Ciência e do Instituto Bem. Nós temos um curso que ganhou o status de pós-graduação, está tendo um acordo com uma universidade, vai ter um curso com status de pós-graduação em medicina energética. É muito interessante. O próximo módulo será dia 15 e 16 de fevereiro de 2020, no Hotel Pestana, que fica na Brigadeiro Luiz Antônio, na esquina com a Tutóia, na verdade, mas esquina com a Brigadeiro Luiz Antônio. O módulo 5 é ecossistema gastrointestinal e a saúde, terapias quânticas e suplementos para modular a disbiose intestinal. Dia 15 e 16 de fevereiro de 2020, no Hotel Pestana. Você pode fazer EAD pela internet, mas eu recomendo que você venha, porque é uma grande folia, é uma grande festa. A gente chega no domingo à noite, fica todo mundo junto lá, ninguém se dispersa. É um clima bastante interessante, vem médicos, terapeutas do Brasil inteiro. Coloca de novo o GC, por gentileza. Para as pessoas que tiverem contato, é 95687-5835, 95687-5835 e o 3904-9832. Falar com a Gracinha da Lauren. Muito bem, dando continuidade então ao programa desta sexta-feira, nós estamos falando sobre o leite materno, esse veículo de comunicação entre os sistemas imunes da mãe e da criança. Então nós estamos recebendo a doutora Sandra Gianello, é isso mesmo? Isso. Doutora Sandra Gianello, que é médica pediatra, especialista nessa questão do aleitamento. E ela estava me contando, antes de começar o programa, que tem alguns bebês que tinham fezes parecidas com gelatina. Então, tem acontecido muito, de alguns anos para cá, mas a minha impressão é que a incidência está aumentando bastante das alergias alimentares, né? Infelizmente, tem muito profissional da área da saúde que ainda diz às famílias que o que a mãe come não influencia na qualidade do leite materno. O leite vem da onde? Do espaço sideral, né? Não tem como você comer um hambúrguer e sair aqui um aspargos, né? Não tem como. Eu gostaria de pedir para mostrar, eu trouxe um trabalho científico que eu resgatei para preparar uma aula, mostrando que passa, por exemplo, é um outro slide que mostra, esse é um livro muito interessante, que é um dos livros por onde eu estudo aleitamento materno, é um livro americano, é um livro papa, assim, para quem quer estudar aleitamento materno, é um livro muito interessante que eu recomendo. É o primeiro passo. É o primeiro passo, esse livro é muito bom. E a questão Qual que é o slide que você pediu? É um trabalho científico falando da beta-lactoglobulina, mostrando que quando a mãe ingere derivados de leite, ou leite, queijo, iogurte, requeijão, etc., que é encontrado beta-lactoglobulina no leite humano por até 7 dias. Esse daí, olha, esse é um dos trabalhos de 2017 mostrando que realmente quando a mãe consome derivados lácteos, que é uma das principais causas de reação alimentar nos bebês, são os derivados lácteos, que até 7 dias depois você encontra no leite materno. 7 dias depois. 7 dias. Quer dizer, além de fazer mal para a própria mãe, está fazendo Chega mal no bebê. para o bebê. E eu tenho recebido bebês, o meu recorde foi uma menininha que chegou para mim no consultório com 8 dias de vida e desde o 4º dia ela evacuava sangue vivo, igual geleia de morango, a fralda todinha cheia de sangue. E o tratamento foi a alimentação da mãe, mudança no padrão alimentar da mãe. E probióticos para a mãe, para a criança, uma série de suplementos. Mas é muito importante isso, eu acho que é de grande responsabilidade dos profissionais da área da saúde orientar a alimentação das mães. Eu vejo muita criança, tem um marcador de inflamação intestinal chamado calprotectina, que eu doso de alguns bebês com suspeita de reação alimentar e o negativo é até 50, né? Eu já cheguei a pegar 1.500, 2.000 em bebezinhos com 1 mês.
Quer dizer, altamente inflamatório. Altamente, os neutrófilos estão ali ao redor do intestino já jogando substâncias inflamatórias porque não estão dando conta do que está entrando. E estão só no peito. Então depende da alimentação da mãe. E o que é mais complicado as pessoas entenderem é que isto não depende da dose. Bebês que nasceram em geral cesárea, ou não foram amamentados, ou aleitamento misto, ou receberam mamadeira na maternidade, o que é um perigo, né? O bebê nasce com o intestino assim, virgem, esperando que vai cair ali dentro e cai uma fórmula infantil, ao invés de cair um colostro, extremamente apropriado. Sabe, Baldão, uma coisa interessante que eu estudei para preparar uma aula, o bebê tem uma baixíssima produção de ácido clorídrico nos primeiros 3, 4 dias de vida, para ele não digerir a imunoglobulina, para que ela caia inteira no intestino. A natureza é perfeita. E aí você joga uma fórmula infantil? Absurdo. Essa proteína desce inteirinha para o intestino da criança e vai sensibilizar nos primeiros dias. Já vai inflamar logo? Já vai inflamar. Pode estar desencadeando uma alergia nos primeiros dias de vida. Quer dizer, olha o que pode acontecer e a gente não tem esse conhecimento, né? Não tem essa informação. Essa informação. Com a sua licença, doutor, me pediram, enquanto eu fiz a postagem da chamada do programa de hoje, me falaram como a medicina tradicional chinesa e a acupuntura podem auxiliar na questão da gestação. Precisa tomar muito cuidado em relação a fazer acupuntura para a gestante. Existem pontos realmente chamados abortivos, e são pontos muito comuns e em que nós, como acupunturistas, utilizamos cotidianamente. O programa E36, o ponto E36, o EG4, o Bexiga 62, o R6, são pontos que a gente usa assim, mamão com açúcar, todo dia, né? No dia a dia e tal. E são pontos chamados abortivos. Os pontos do baixo ventre não devem ser utilizados. Tem que ter um certo cuidado para a gestação. No caso da amamentação, obviamente, você tem que estimular funções ligadas aos rins, drenar muita toxina, fígado, intestino grosso, né? Principalmente intestino grosso, fígado e rins, né? Para a questão da filtragem, e estimular sistemas imunológicos, casos de baço pâncreas, principalmente, que é o órgão ligado ao sistema imunológico e também circulatório, né? Você falou uma coisa agora, Baldan, que é também uma coisa interessante. Uma frase que eu já ouvi: o bebê é o detox da mãe, né? Você falou das toxinas. Imagina que há 150, 200 anos atrás, o que nós tínhamos para comer é o que tinha na natureza. Não tinha ainda indústria para fazer produto alimentício, é o que tinha na natureza. Então, o projeto Genoma mostrou para a gente que nós não tivemos nenhuma mudança significativa no nosso código genético, mais de 10 mil anos é o mesmo código genético. Então, nós não nos preparamos para colocar um filtro aqui, para não passar o que a gente come para chegar no bebê. Exatamente. Então, se a mãe usa substâncias, medicamentos, produtos de cabelo, até alguns produtos que para passar no corpo, ingere produtos alimentícios ricos em químicas, em conservantes, aromatizantes, etc., isso chega no bebê. Nós não temos um filtro. E com um impacto muito... como você mesmo, a doutora mesmo se referiu há pouco, com muito mais impacto, né? Porque a gente já tem um sistema imunológico mais calejado, a gente já tem uma estrutura diferente de um bebê, como a doutora falou, quer dizer, o intestino está virgem, né? O estômago está virgem. Essa coisa do ácido clorídrico no primeiro dos dias é maravilhosa, uma informação riquíssima. Riquíssima muito, isso, muito né? interessante. Quer dizer, é muito interessante mesmo. A Kembili, não sei se é assim, Kembili Fogolin. Doutora, a Sandra mudou minha vida. Eu tinha espinhas horríveis por conta de uma saúde inflamada. E hoje estou super bem, uma paciente sua, provavelmente. A Kimberly é uma pessoa muito querida. Sim, ela tinha bastante problema de espinha e ela é muito esforçada, mas a gente fala, né? É uma pessoa nova que trabalha bastante e é muito difícil a gente conseguir manter um padrão alimentar bem firme, né, nesse cotidiano, né? Tem que andar com lancheira mesmo, tem que preparar tudo em casa, escolher onde vai comprar, porque na rua, eu vejo ali no ABC Paulista, onde eu moro, eu não são poucos lugares que estão começando a oferecer comida de verdade.
né? Sem aditivos químicos, comida caprichada, feita sem derivados lácteos, sem glúten. Ainda é um mercado que precisa crescer muito, né? Precisa crescer muito. Então, ela melhorou muito, mas eu tenho casos maravilhosos no consultório também, de doenças graves, pessoas que estavam bem debilitadas e, basicamente, a maior mudança foi no padrão alimentar e estilo de vida, é claro, né? Que eu estimulo muito atividade física, exposição ao sol, contato com a natureza. Eu brinco que eu moro num zoológico, a minha casa é um zoológico, tem gato, cachorro, peixinho, né? Então, Papagaio. moro perto de um parque, então vem um monte de passarinho, contato com a natureza, sabe? Essa cultura de mexer com planta. Eu ensino muitos pais a ensinar a criança a pegar a comida, levar eles no hortifruti, levar nas férias, assim, num hotel fazenda, ensinar de onde vêm as frutas, os vegetais. São as crianças que comem melhor, né? Então, a gente precisa resgatar esse contato com a natureza que a gente perdeu. Ainda assim já é difícil. Lá no consultório eu tenho métodos de biorressonância para avaliar níveis de intoxicação de metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários, etc. Tenho atendido uma paciente com um tumor, um osteosarcoma importante, e ela é vegana e assim, com moranguinho, não sei o quê, batata, tudo orgânico, né? Aí eu fui medir, falei, já que é orgânico, nós temos aparelho de ozônio de alimentos no consultório, ozoniza água e ozoniza alimentos na recepção. Sim. Fica funcionando ali direto, o pessoal toma água ozonizada ali na hora. E ozoniza algumas frutas, né? E aí eu peguei e falei, deixa eu medir. Tudo contaminado. Mas o orgânico, ele é desonesto? Não, ele não é desonesto, mas tem lençol freático, tem chuva, tem os agrotóxicos do vizinho que planta batata, que corre pela chuva. A gente está exposto. O pessoal fala assim, vou ter que desintoxicar sempre. Pois é, tem que desintoxicar sempre. Precisa sempre. Porque a gente está num nível de intoxicação muito grande. Muito grande. Só a questão aqui mesmo, por essas lâmpadas, por Wi-Fi, nós estamos num centro comercial importante. Quer dizer, só de eletromagnético aqui nós estamos perdidos já. Então, isso é uma coisa interessante também que eu converso bastante no consultório. Às vezes eu vejo nas redes sociais a mãe postando foto aqui com o bebezinho no colo e o celular em cima da cabecinha do bebê. Que lindo, Gente, né? A cabeça do bebê é muito permeável, é um perigo ficar perto até do celular para nós. desse Hoje jeito. já tem experiências, lembrando, né, que quem usa muito o celular está desenvolvendo tumor de cérebro. Sim, né? sim. Imagina segurar ali na cabecinha do bebê. E os bebezinhos, às vezes, na consulta de 5, 6 meses, com o celular na mão ali já, com o dedinho mexendo, né? Isso é porque a gente não está vendo. É a mesma coisa da alimentação. Você não está vendo o problema agora. A gente está tentando prevenir o que pode acontecer lá na frente. É esse o cuidado todo com a alimentação das crianças e o estímulo ao aleitamento materno. É uma proteção que virá. E eu gosto muito, eu falo que eu me encontrei na pediatria, na amamentação, e eu tenho muita convicção do resultado disso, que eu tenho muita criança no consultório, já com 8, 9, tem criança já de 13 anos que eu acompanho desde que nasceu, que nunca tomou antibiótico. Você imagina o que isso está protegendo lá na frente? Tantos trabalhos mostrando, né? Meninas que até 17 anos tomaram mais do que 20 antibióticos, o que não é difícil, principalmente os que não são amamentados, e aumenta drasticamente o risco de ter câncer de mama antes dos 30 anos. Não, isso tudo Quer dizer, as coisas estão... A medicina ancestral que a gente defende aqui, doutora, explica, a medicina chinesa fala, tanto é que quando começa o Tai Chi Chuan, você coloca no céu anterior, que é o intestino. O elemento fogo, o intestino delgado, é ligado com o cérebro, com o coração. Coração e intestino delgado são os mesmos elementos que são o fogo, que é a expressão do espírito na matéria. Tamanha importância do intestino delgado. Sim. Agora a medicina falou assim, tudo começa no intestino. Pois é, os chineses falam isso pelo menos 5 mil anos. 5 mil anos, para mais, né? 5 mil anos é o que tem de registro. Mas mais do que isso. E hoje sabe-se que a grande maioria das patologias, sejam elas autoimunes, até o câncer, Alzheimer, Parkinson, todas as autoimunes, lúpus, artrite, artrose, começam com uma inflamação intestinal. Sim. Começa com uma inflamação intestinal. As pessoas já não foi criada com um intestino bacana como bebê. Com 20 anos já tomaram 20 antibióticos. Cada vez que tomam antibióticos demora 2 anos para você recuperar a microflora intestinal, né? A microbiota intestinal. Sim. Quer dizer, o que vai ser das patologias dessa pessoa mais velha, mais adulta?
A gente é notório, né? Assim, as doenças estão chegando em idades cada vez mais precoces, né? Doenças que a gente vê em pessoas com 70, 80 anos, depois começou com 40, 50, agora está pegando as crianças, né? Quadros autoimunes. Um que me preocupa muito é o diabetes tipo 1. As crianças que eu tenho no consultório com diabetes tipo 1 davam sinais de que alguma coisa não estava boa antes, mas é muito complicado a gente conseguir um padrão alimentar perfeito que proteja as nossas crianças, né? E às vezes eu tenho famílias extremamente dedicadas, interessadas, leem, estudam, vão atrás, e aí às vezes está num aniversário infantil, virou as costas e enfiaram alguma coisa na boca da criança, né? É um desrespeito com os pais da criança. E algumas vezes vinda dos próprios familiares. Eu vejo mães chorarem na consulta, falam, doutora, eu me esforço, eu vou, eu faço, eu compro, eu amamento. A amamentação a partir de 1 ano já é um desafio, porque a sociedade vai toda contra. Por definição, somos lactentes até os 2 anos de idade. Nossos filhotes deveriam receber leite da mãe até 2 anos ou mais, e não leite de outro animal, nem leite de latinha, de caixinha, etc. É o leite da mãe. Por definição, é isso. E a mãe que amamenta um bebê com mais de 7, 8 meses, 1 ano, elas só são criticadas. Então, a minha consulta muitas vezes é para dar apoio, incentivo e aquela confiança que a mãe precisa de que ela está no caminho certo. E é interessante porque, assim, as famílias algumas vezes não reconhecem de chegar para a mãe e falar assim, olha, seu filho está lindo, perfeito, saudável, parabéns pelo seu esforço. Não. Nossa, mas ele está um pouco magro. Nossa, mas não, você ainda amamenta. Eu acho um absurdo uma criança que anda, amamenta, tal. Primeiro que não tem que achar nada, né? A criança está bem, a mãe está bem, estão felizes. A gente não devia achar nada. Você quer fazer um comentário? Faça um comentário construtivo, né? Não vem fazer um comentário destrutivo. Uma cena linda, que é uma criança sendo amamentada. E hoje em dia é um desafio para as mulheres conseguirem, graças a Deus no meu consultório, com muito orgulho eu digo, que a grande maioria das mães amamenta 1 ano e meio, 2 anos e meio, 3. São crianças felizes, saudáveis. E às vezes a pessoa vem falar assim, né? Mas eu acho que a criança fica um relacionamento com a mãe patológico. Gente, patológico é a criança abandonada. Isso tem de monte, criança insegura, criança medrosa. Isto é um problema. Criança que é acolhida, que é amada, que é amamentada, isso não é errado. Esse é o natural. É nosso filhote. Com certeza. Né? Com certeza. Eu agradeço muito o seu depoimento, a sua postura diante dessa desinformação. Essa sociedade coloca umas coisas, né? Às vezes a gente que está atendendo um paciente fala assim, não, a minha vizinha falou que tal coisa ligada a isso. Você fala, bom, tua vizinha é médica, não é cabeleireira. Pera, eu não vou nem ouvir o que você está falando, né? Quer dizer, você vem querer me trazer uma notícia que a pessoa falou para você e que informação? É médica? É da área da saúde? É terapeuta? É psicóloga? Psiquiatra? Não, ela é cabeleireira. Eu falo, Eu comento muito no consultório que às vezes a pessoa pergunta assim, mas a senhora não acha? Eu falo assim, eu seria muito irresponsável se depois de 26 anos de formado eu trabalhasse com achismo. Eu estudo. Com certeza. Eu sou mãe, eu sou médica e eu não trabalho com achismo, não. Algumas vezes eu falo para os pais, olha, isso aconteceu porque a criança comeu tal coisa e foi assim tal. A senhora acha? Não, eu não estou achando, eu estou afirmando que isso aconteceu porque eu tenho experiência para isso. Eu não estou trabalhando com achismo. Eu estou com um depoimento aqui que você não pagou, imagino, né? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Estou brincando, estou te enchendo. A Marilene Domingos. Eu trabalho com a doutora Sandra. Estou brincando, obviamente. Sim, imagina. Ela está fazendo um depoimento muito bonito aqui. Eu trabalho com a doutora Sandra e tenho acompanhado muitos casos de crianças que chegam com uma situação com crises recorrentes de ites. Ites são infecções, inflamações. E logo após mudança de alimentação, parecem outras crianças, tanto na saúde quanto na disposição, humor e etc. A Marilene Domingos, ela a Marilene é minha parceirona. Tua parceirona? Nossa, a Marilene é tudo de bom, é um presente de Deus na minha vida. Eu falo que se a gente se aguentar mais uns 30 anos, nós vamos continuar juntos. A Mari, eu tenho certeza que ela mandou esse depoimento pensando num dos príncipes que nós temos no consultório, que é um menininho chamado Lorenzo, e eu atendi ele hoje de manhã. Que legal. O Lorenzo chegou para mim dia 1º de abril de 2019, com 1 ano e 3 meses, nasceu no Natal como eu, é natalino,
E o Lorenzo, ele é uma criança que teve algumas bronquiolites no primeiro ano, até que em novembro de 2018, ele teve uma pneumonia horrorosa, ele ficou 40 dias na UTI, entubado, 2 paradas cardíacas, uma série de complicações, recebeu alta final de dezembro, dependente de oxigênio. Nossa. Depois, em janeiro, mais intercorrências, em fevereiro, mais uma internação de 30 dias, mais 2 paradas cardíacas, e ele chegou no meu consultório extremamente debilitado, com um galão de oxigênio desse tamanho, com um catéter, uma criança que ficava no colo da mãe choramingando, não andava, mal falava, e recebendo fórmula infantil com proteína íntegra do leite de vaca. Aliás, Dr. Fernandes Neto, conhece ele, né? Sim, conheço. Eu vou te provocar aqui para falar das micotoxinas do leite e dos alimentos industrializados. Sim. Esse é um problema que a gente não vê, não é visível, a gente subestima, né? Então, é um problema. É um problema, a gente tem que ficar de olho, porque intoxica nós, que já temos aí um corpo um pouco mais imune, imagina para os pequenininhos, né? Então, um cuidado muito grande. Bom, eu já não oriento, não vou falar eu já não oriento dar produtos lácteos, que eu sei que ele conhece, e o leite pode estar contaminado com toxinas, micotoxinas, que são toxinas que vêm de fungos, né? Então, entre as inúmeras contaminações que podem vir com o leite de vaca, essa é uma delas, mas também alguns produtos alimentícios e alguns produtos, por exemplo, é muito interessante o consumo de castanhas, nozes, tal, mas isso deve ir lá de longe, como foi transportado, como que é armazenado, e no Brasil a gente tem que tomar muito cuidado com alguns produtos, principalmente o consumo por crianças, né? Às vezes a gente acha que tem alergia a amendoim, não é só amendoim, é o que tem no amendoim, as toxinas, micotoxinas do amendoim, né? Não, e além disso, as castanhas também têm fungos também, né? Sim. É diferente você estar lá no Nordeste, pegar e comer alguma coisa fresquinha e outra coisa que veio transferida para cá, né? E a gente tem um intestino aí que já não é saudável por causa da contaminação ambiental, tudo isso que a gente está falando, agrotóxico, água contaminada. Então, o nosso intestino é meio permeável, você come, isso entra na corrente sanguínea e é mais um fator para desenvolver doenças, né? Tem muitas pessoas batendo palmas aqui, agradecendo aí a sua entrevista, que realmente é muito esclarecedora, doutora. Mas terminando, a senhora terminou o caso do Lorenzo? Né? O Lorenzo, nós tiramos o leite de vaca dele, eu dei algumas vitaminas, vitamina D em altas doses, eu suplementei com ômega 3, uma série de coisas. Em mais ou menos 3 meses o Lorenzo saiu do oxigênio e hoje ele veio no consultório, já faz meses que ele está assim, ele está ótimo, ele anda, corre, brinca, pula, super saudável, corado, uma aparência maravilhosa, falante. E é um dos príncipes que a gente tem no consultório. Tem crianças maravilhosas. A gente tira o veneno, fortalece a criança com... E nutre, né? Nutre, e o corpinho dele reage. Tem um médico americano que eu gosto muito, eu leio os livros dele, Dr. Joel Fuhrman, e ele tem uma frase que eu gosto muito. O ser humano é a mais completa e perfeita máquina de autorreparação e defesa, desde que você acerte o combustível. Perfeito. É isso. Desde que acerte o combustível. O doutor Air Ribeiro fala com muita propriedade, não é tudo assim, né? Às vezes fala umas coisas que a gente fica meio assim, né? Mas tem algumas coisas que ele fala com muita propriedade. Muita propriedade, muito conhecimento. Entre elas, a de que o médico, no seu curso de formação, tem 6 meses de nutrição, quando tem. Quer dizer, é absolutamente importante fazer 6 horas. Ele fala 6 horas. 6 horas? E é verdade, eu não me lembro nem dessas 6 horas. Eu lembro da minha formação, aulas de como preparar fórmula infantil. Mas na minha época não tive aula de aleitamento materno. É uma loucura, é um absurdo. Não, né? Que eu acho que talvez realmente não precisasse de aula de aleitamento materno, porque é uma coisa muito natural, muito fisiológica. Mas hoje em dia a gente sabe que como a gente perdeu muito essa cultura, e muitos de nós não fomos amamentados, então as nossas mães, nossas avós, pouco sabem orientar a amamentação, e aí ela vê a mãe com dificuldade, a filha dela com dificuldade com o bebezinho, ela quer ajudar da forma que ela sabe. É chupeta, é mamadeira, é um paninho, ela vai tentando driblar para a criança acalmar e não judiar, entre aspas, da mãe, não ficar chorando muito. Então nós temos muita dificuldade com a falta da cultura da amamentação. Então, tem que ser ensinado na faculdade, sim, priorizado. Eu fiquei muito feliz pela oportunidade de dar uma aula de aleitamento materno para os meus colegas da pós-graduação e vieram muitas perguntas e pessoal muito interessado, porque realmente a gente não tem esse aprendizado e a base da saúde os 9 meses de gravidez,
E a amamentação. Se a gente errar ali com o nosso filhote, talvez ele leve problemas para o resto da vida. Então, muitos deles impossíveis de serem consertados, eu diria. Então, né? Eu tenho uma cliente minha que está com um sobrinho de 1 ano diabético tipo 1. Essa criança vai tomar insulina para o resto da vida. E não tem conversa. O Kakur Surf faz mais uma provocação importante aqui. Sim. Ele fala de um leite que é de caixinha, que a gente não precisa falar da marca, Sim, né, sim. que é o Longa Vida, Sim. que tem formol e dióxido de titânio. Nossa, isso que a gente sabe e o que a gente não sabe. Né? Não, e fora sem contar Todo o o alumínio resto. da embalagem. Não, né? todo o resto, é tudo. É insano. Não teve um trabalho que fizeram com... Pegaram alguns bezerros, não lembro se foram 20 ou 25 bezerros, e ficaram alimentando com leites em caixinha, os bezerros morreram? Nem o bezerro aguenta aquilo. Como é que nós vamos tomar aquilo? É mesmo? Teve isso? Tem. Aonde teve isso? Eu li, depois eu vejo a referência para você. Que eles testaram, deram para os bezerrinhos leite de caixinha e eles morreram. Que ótimo. Irineu Xavier, o pior é que querem proibir amamentar em lugar público. É insano, não é? Tem isso? Não é um absurdo? Não é absurdo? Você está com fome, você come. O bebezinho está com fome e não pode. É uma sociedade que cria Que é ignorantes, analfabetos, Que é burros, isso? né? Para serem manipulados o tempo na todo. novela, você vê a mulherada pelada, carnaval, tudo, a mãe está ali amamentando tudo, o né? seu próprio filho, não pode? É. Mas eu gosto muito quando as mulheres fazem aquele mamaço, né? Já ouviu falar? Chama isso? Não. Opa! Ali no MASP, em vários lugares do Rio de Janeiro, junto aquelas 200, 300 mulheres e todo mundo amamentando. É uma benção. Isso devia acontecer toda semana, todo mês, para que a gente volte à cultura da amamentação. Agora, isso não pode ir na novela e nem virar notícias de jornal, né? Não. É uma afronta, né? Não é tão importante. É uma afronta, é muito importante. Qual a sua orientação para as pessoas as grávidas hoje, ou as que querem engravidar, no sentido de ter uma gestação emocionalmente adequada para os seus filhotes e para se preparar para a amamentação? Eu gosto muito dessa palavra filhote. A mãe do meu filho não gosta, viu? Às vezes ele se encontra, inclusive no aniversário dele, né? Tinham todos os médicos e tal. E eu falo, ô, doutor Filhote, né? Então, como você chama teu filho de doutor Filhote? Filhote, doutor e esse filhote. é homem, Qual o problema, né? É homem, mas é filhote, sim, né? Sim. E as pessoas acham ruim de chamar filhote, né? Porque animal para ter filhote não é filhote mesmo, né? O que você orienta para essas mães, as grávidas e as que queiram engravidar? Na verdade, o ideal seria a gente se preparar meses antes de engravidar, né? Para que tudo esteja funcionando perfeitamente, para que você vai gerar uma vida, né? Então, às vezes um descuido aí, uma doença pode estragar a saúde dessa criança para o resto da vida. Então, eu sugiro que a mulher procure primeiro escolher um bom médico. Eu acho que vale muito a pena uma boa nutricionista, uma nutricionista funcional, né? Que entenda, que faça um atendimento personalizado, entenda as suas deficiências, as suas necessidades e te oriente corretamente. É um preparo muito grande, meses antes da gravidez. Eu acho que é um momento da vida onde a gente tem que caprichar mais. Dedica tudo que você estudou de alimentação, de saúde, de qualidade de vida, de atividade física, de espiritualidade e dedique os meses antes da gravidez. Se cuide muito na gravidez e na amamentação, porque você pode estar realmente gerando um super bebê, não só da parte cognitiva, como física e imunológica. E é benefício para todo mundo, para você, para a sua família, para a sociedade, que a gente gere bebês saudáveis. Às vezes eu atendo no consultório alguma mulher que está pensando em engravidar, vem porque quer engravidar, fala... Espera um pouquinho, vamos esperar uns 3 meses para você engravidar? Vamos corrigir tudo que está deficiente, tudo que está errado, para depois você ter uma gravidez tranquila e que dê tudo certo, porque o sonho das mulheres que têm orientação, que estudam, que procuram informação, é ter uma gravidez tranquila, um lindo parto normal, amamentação, mas isso não é questão de sorte. Eu acho que as pessoas que conseguem isso é porque se dedicaram, foram atrás, se informaram, se prepararam para isso. Eu acho que vale a pena envolver o pai da criança, a sua família, os avós, nessa empreitada, porque é para o resto da vida, né? Quero agradecer muito a doutora pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. Já estamos nos minutos finais do nosso programa. Passa rápido, né? A pessoa fala 1 hora, não sei o quê. Olha, eu fiz aqui 8, 10 horas falando de aleitamento, porque tem assunto, tem uma delícia. Seria um prazer, mas você vai voltar com uma outra oportunidade para a gente
afinar mais algumas pautas, vai voltar no nosso programa, sim. Quero agradecer a todos aí pela audiência, falamos pelo TV Guarulhos, canal 3 da NET, pela Vivo 508 HD, também pela TV aberta, primeira meia hora, canal 9 da NET, 186 da Vivo e canal 8 da Vivo Fibra. Convidando a todos, segunda-feira às 12h30, estaremos na UTV com o Dr. Jean Dury. Nós vamos falar de microbiota e de microbioma intestinal, dando praticamente continuidade também ao assunto de hoje. Muito obrigado. Você quer deixar algum contato, algum site, telefone, e-mail, sinal de fumaça? Como é que faz para te achar? Eu agradeço muito a oportunidade. Mandem as dúvidas que a gente esclarece, né? É um assunto que eu gosto bastante. Eu atendo em São Bernardo e eu tenho as redes sociais como a doutora Sandra Gianello. Fiquem à vontade, mandem perguntas e será um prazer poder respondê-las. Para encerrar, a Graciana Carvalho Silva, conheço a doutora Sandra há muitos anos e graças às orientações que recebi dela, amamentei meus filhos por 1 ano. Não foi fácil, mas tive perseverança e coloquei a saúde deles em primeiro lugar. Muito obrigado pelo seu depoimento, Graciana Carvalho Silva. Muito obrigado, doutora. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa. Eu convido então todos a assistirem na segunda-feira, 12h30 pela UTV, pela minha página do Facebook, João Carlos Baldan, ou depois no YouTube, né? A gente está sempre publicando esses compactos, inclusive do programa, inclusive do de hoje. E sexta-feira, às 14h30, novamente aqui. Tem muita novidade boa, tem muita coisa. Vou trazer o Dr. Paulo Urbão, psiquiatra, para falar de xamanismo, né? Nós vamos falar o Dr. José Neto, bem novamente, falar de micotoxinas em breve. Dr. José Felipe, né, falando de oncologia. Tem muita coisa interessante para este ano. Começamos em 2020, que é um ano de julgamento, é um ano de justiça, é um ano de acertar, né? Acertar coisas, cada vez mais coisas, e estamos iniciando aceleradamente. Então, desejo a todos um excelente ano novo e até segunda e até sexta, até segunda e até sexta.